Com TV, passa no seu smartphone. Alô amigos, tudo bem? Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia mais uma vez aqui em mais uma edição do Cafeína Talk Show, a penúltima do ano. Estamos quase em 2021, tempos de pandemia, e este programa, com cafeína, sempre para que moderadamente nos estimulemos o pensamento musical, intelectual, um pouco, sempre trazendo gente boa do mundo todo. Tivemos aí recentemente boas entrevistas também com o Kiko Martins da Bandida, com o Netinho dos Incríveis, o João Fernandes do Rádio Táxi, e hoje nós temos aí um amigo, um amigo meu, pessoal, particular, e que tem uma história na música importante, caxiense, Fábio Alves, mitos para os íntimos, não é? Se tu me permite a lembrança, Fábio. Tudo bem, meu irmão? Boa noite. Tudo bem, boa noite, pessoal. Um prazer estar conversando com todos e com o amigo Brambila mesmo, que se colocarmos no papel, chegamos a 30 anos de contato e, claro, com afastamentos por motivos de outras atividades, mas sempre na lembrança, sempre na memória. E você continua mesmo generoso, né? Porque 30 anos já se foram, meu amigo. Ele devia ter 18, então já foram 33 anos por aí do Tempos da Entretantos, que tu comia os dedos lá, começando a tocar o baixo, né? Lembra desse tempo? Claro, exatamente. O meu contato com o instrumento, começa com, enfim, desse ambiente musical do rock, enfim, acaba sendo através do contrabaixo. E a minha primeira banda, acaba sendo a Entretantos, onde eu conheço o Miguel, e foi uma experiência talvez curta, longa naquela época e curta hoje, olhando, à distância, mas muito importante, assim, a gente passa pelas primeiras experiências, de palco, de ensaio, de composição, de pensar a música, de, buscar referenciais ou tentar ser autêntico, então tudo é muito valioso nesse sentido, assim, achei muito importante esse momento de 89, 88, 90, por aí, se eu me localizo bem. Foi por aí, sim, nesse período, e era o tempo do rockabilly, do rock gaúcho. Nós tivemos umas boas lembranças daquele período. Nós ensaiávamos aqui nas cadeiras dos macaquinhos, era o Maurício Flack, na bateria, o André Schwantz, que é professor do Senai, foi professor do meu filho. Ah, meu Deus, que vergonha. Passa por todo mundo, O André Schwantz gosta muito do rádio amador, tocou um pouco outras vezes, mas de músicos mesmo, continuamos nós dois, Você aí, que depois nós vamos complementar a tua história com o ator. E eu, tinha, claro, o Beto, pra gente também. Rossi, isso. Obrigado por lembrar. Legal, isso. Cara. E são intensos. Eu sempre gostei de registrar, esses momentos. Até estou procurando as gravações que nós temos dessa época aí para registrar e colocar no YouTube, Porque é parte da nossa história, Fábio? Claro, inclusive tu lançou esse desafio, no primeiro contato que a gente teve, convite, em fazer uma busca nos arquivos, Então eu vou fazer isso para, justamente, acho importante mesmo, A gente, nesse momento de poder botar na nuvem, enfim, no ambiente digital, isso dá a oportunidade da gente mostrar, de certa forma, a história do que passamos e tal. E então é muito interessante retomar isso nesse momento, assim. E esse momento de pandemia, a gente está com a memória assim aberta, A gente pode resgatar muitas coisas, Infelizmente, com o tempo às vezes sobrando mais, e tal, por estar em casa. Mas acho que revisitar nesse momento é o que podemos fazer, E é bom porque você passa a valorizar a história. A história da música, ela não envelhece. Depois da segunda promessa virar ameaça, tá? Porque eu já pedi pro Beto, já pedi pro André, eles estão me prometendo. Um tá no porão da avó, o André fez mudança, mas isso pro André eu pedi 4 anos, Não, cara, vai achar. E eu, claro que ele deve dizer assim, bom, mas tudo também não tem, porque eu acabei perdendo as fitas, cassetes,
Sim, sim, fora isso, né? Talvez a gente tenha um material, mas não tenha nem como reproduzir, aí tem que buscar alguém que faça a transformação. Inclusive, se eu tiver alguma coisa em vídeo, deve ser em Betamax, não em VHS. Ou seja, temos um outro problema tecnológico aí que atravessa, que é o tal do dispositivo, né? O que é um Betamax, né? Então, é aquele equipamento para fita um pouco menor e tal. Então, nós vamos ter que ver quem é que consegue fazer essa recuperação aí para nós. Nós já estamos, né, na era digital, né, meu amigo? Puxa vida, que bom, né? Na verdade, que bom. Foi um bom tempo. Depois dali, você continuou a tua trajetória, aliás, com grande sucesso, um dos guitarristas aí de grande expressão do rock mundial, eu diria, né? Nacional, era caxiense, né? O Max de Roos, era a Chique, a banda, né? Conta um pouco dessa história. Como é que foi quando tu saiu da Entretantos? Bom, assim, fazendo um percurso talvez um pouco cronológico e linear, na verdade eu passo a ter contato com algumas outras pessoas, porque assim que eu entrei na Entretantos, inclusive, foi até uma coisa curiosa, que geralmente as bandas de adolescentes acontecem com amigos, né? Eu cheguei lá sem conhecer vocês, né? Eu chego por um convite, assim, né? Então isso me colocou que a música também, ela fazia parte não só da amizade, né, que a gente estabelece até hoje, mas também do meu interesse como músico, como contrabaixista, e buscar outras pessoas e outros contatos. Então eu passo por alguns projetos ali com o Fábio Schneider, com o Marcos de Roos, também faço com o Roberto Niederauer, né, contatos com o Leandro Daros, e assim eu vou construindo algumas bandas, às vezes concomitantes, né? Por exemplo, também entro na Lucille com o Fernando Costa, que foi através do The Rose, então tudo vai fazendo uma rede, né? Que a gente nem pensava dessa forma na época ainda, mas acaba se estabelecendo esses contatos, o Rafa Schiller, e depois também o Marcos de Rose a gente empreende junto com o Sandro Stecanella, grande baterista, né? Um trio instrumental, e depois se transforma no grupo Akashic, que é junto com o Rafa Gubert, né, também o Éder Bergosa, e tudo isso praticamente em uma década, né, a década de 90. Vamos botar em grupos de décadas aqui. Então, teve esses 10 anos que eu faço todo esse movimento, assim, de conhecer muita gente e tocar diversos gêneros, né. Nesse caso do Akashic, ela vira um trabalho mais autoral, né? Diferentemente de outros trabalhos, como um que foi muito importante era do Ciri, né? Que fazíamos cover, tocávamos em bares, e foi muito bom também, uma experiência muito rica. E no Akashic a gente acaba colocando a música vocal, mas com autoral, né? E aí fazer letras em inglês e pensar no mundo internacional, como colocaste também sobre a carreira do Marcos, né? Então tudo isso vai gerando um movimento mais sólido, tanto que a gente grava 2 álbuns, né? Um em Portugal, de um período que a gente passou 1 ano em Portugal tocando em bares pequenos e circulando pela Europa, Espanha, França. E tudo muito simbólico também, né? Esse movimento, às vezes, também a gente conta a história, parece que ela também é tão glamurosa, né? Uma banda e tocar 1 ano na Europa, ao mesmo tempo, muito difícil, muitos lugares melhores, piores, então tudo isso é experiência. Eu acho que foi muito rico esse momento também. Eu acho, Fábio, me permita só uma parte, glamuroso e corajoso, sim, porque são poucos que fazem essa experiência. Ela tem ali, ainda mais naquela época também, que ainda os movimentos de globalização, digamos assim, né, já eram, ainda estavam um pouco difíceis, assim, né, chegávamos lá ainda como uma certa surpresa. Hoje em dia, né, as relações internacionais, enfim, de movimento de pessoas, e é muito maior e muito mais tranquilo, né. Ao mesmo tempo a gente ganhava muita confiança das pessoas, por isso que tu acabaste de dizer, vocês têm certeza que vocês vieram aqui para a Europa, vocês são muito corajosos. Isso era assim, as pessoas ficavam tão admiradas que inclusive nos ajudavam muito. Eu acho que era uma troca assim, até de um tipo de realização, de sonho, né? Pessoas verem a gente realizando um sonho, né? Vendo a gente se dedicando àquilo, as pessoas compravam essa ideia, deixavam a gente ficar em suas casas, ou conseguiam um contato com uma gravadora, ou conseguiam
fazia uma força enorme para conseguir um show para nós num bar pequeno, que nunca teve show, mas a partir daquele dia começou a ter, porque era importante para aquela pessoa nos ajudar. Então, acho que... até estou com uma camiseta aqui que, enfim, achei... Uso ela seguido, mas ela acabou ficando pro dia de hoje, que é a música inspira, né? Então, acho que inspira não só quem faz, mas inspira quem absorve, quem consome, quem está envolvido com ela, né? Acho muito... sempre penso assim que se dedicar à música não é só de se dedicar a produzir a música, né? Mas consumir ela no sentido... consumo no sentido mais leve, não só de compra mesmo, mas de absorver a música, de pensar a música, né? Isso é muito valioso. Então eu acho que quem vivencia isso, tanto nós na Europa tocando e fazendo isso, quanto as pessoas vendo nós fazer isso, nós estávamos numa sintonia muito, muito positiva, assim, de muita energia. Música emociona, né? Ela é emocional. E nesse sentido, ainda nessa questão da experiência da Europa, músicos brasileiros tocando uma música internacional. Esperavam que vocês tocassem samba, bossa nova, MPB, não? Então, bom, a gente tinha uma linha muito clara, assim, que é o tal do prog metal, né? Que é um heavy metal progressivo, que na época era novidade, talvez agora já está um pouco passado, mas também não, porque a gente viu que tinha muita... A gente tinha algumas características importantes que talvez colocavam esse sotaque brasileiro em algum momento, numa introdução, num final de música, no solo de alguém. Não chegava a ser tão característico brasileiro, mas tinha alguma personalidade, digamos assim, né? E então, assim... E o ambiente, claro, que a gente circulava, acabava já sendo o pessoal do metal, europeu, então não estavam esperando tanto, né? Mas inclusive a gente chegou a fazer em algum momento, tocando violão e o Rafa cantando, um barzinho, uma MPB, um rock nacional, assim, para poder também tocar em uma quinta-feira, enfim, uma quarta-feira, então a gente fazia algumas... Você deu uma grana que entra, né? Exato, era importante. Na Europa. E tu sabe que esses movimentos é interessante, assim, até para estudar música quanto para fazer música. Sempre quando a gente sai um pouco, né, da nossa cidade, ou sai do estado, ou sai do país, tu acaba tendo um foco muito importante, muito incrível, né? Porque só tem aquilo, né? Então, quer tocar hoje de tarde lá? Sim, quero. Quer tocar hoje à noite lá, não sei onde? Sim, posso. Então, é uma dedicação exclusiva, digamos assim, né? Para essa atividade. Então, isso era... Nesse período, tu já não precisava devorar as bolhas dos dedos, né? Não, os calos já estavam firmes. Porque eu sempre fui... Às vezes é até engraçado, às vezes quando eu toco com alguém, né? A pessoa gosta, e diz, nossa, você tem talento, né? Eu digo, eu tenho talento para estudar. Então eu sempre gostei muito da fricção dos dedos na corda, no instrumento. Eu gosto muito de estudar, assim, de passar momentos com o instrumento sozinho. Tocou para alguém hoje? Não toquei para ninguém, toquei para mim, estou estudando. Então esses calos vieram relativamente Tu sabe que nessa história de superação, não é à toa que você é o músico que é. Eu entrevistei o Zé Natálio, do Papas da Língua. Nossa! E ele vai estar no programa com outro projeto a semana que vem, mas eu entrevistei ele ano passado, então ele conta com a mesma coisa que você. Que ele tem um dedo torto de tocar, de tanto que, né? Porque o pessoal pensa hoje em dia, né? Não, é só pegar aí um tutorial e beleza. Não, tem que executar a música, né? O fazer musical ainda de instrumento ainda é muito físico, né? E eu acho que vai ser sempre, né, Fábio? Não vai mudar, né? Não. Aí a gente, essa é o analógico, esse fica, né? Esse fica. E sabe que depois eu parto também, eu já tinha contato mesmo em Caxias com o contrabaixo acústico, né? E com atividade mais com a música de orquestra, enfim, né? De concerto. Esse instrumento contrabaixo acústico, que ele tem um movimento com o arco, né? Como o violino e tal, também, aí ele exige do corpo muito mais, né? Então é braço, é ombro, é postura, é as pernas, é todo é carregar o instrumento, tem toda uma outra... Então... É um instrumento clássico, né? Esse é um instrumento clássico. E tem até uma história, a gente pode até contar um pouquinho da história dele, só para citar no programa, já esteve aqui também, que tu certamente conhece, ou talvez conheça, o Thiago Giovanella, hoje ele toca na Mandrake, que é um luthier aqui que fabrica esse instrumento. Sim, conheço, sim, acompanhei já o site dele, enfim, né? Nunca encontrei ele pessoalmente, né?
Já tive na Mandrake, músico de primeira, saxofonista ele é. Mas ele fabrica contrabaixo, esse tipo de... Porque eu me lembro das histórias do violino, né? Do Stradivarius. Então, essa cultura nós estamos repassando para as pessoas, né? Sim. Tinha, como é que era aquele luthier famoso? Tu conhece mais que eu, porque eu sou cantor, nunca fui instrumentista, toco um pouquinho de bateria, mas enfim. Que era o conhecido da galera, o senhor de idade. Ah, o seu Colete? Seu Colete, seu Eugênio Colete, né? Eugênio Colete, isso. Cara, aquilo me lembrava, sabe, Beethoven, aqueles caras e o contrabaixo acústico traz isso também, né? O contrabaixo acústico ele se insere junto com todos os instrumentos digamos assim, da família das cordas, né? Violino, viola, violoncelo, né? Desde o século XVI em diante, assim, século XV. Aí ele passa a ser violone, ele tem 6 cordas, ele tem um traste móvel, depois tira o traste, vira 4 cordas, vira 3, ele tem movimentos muito maiores que os outros instrumentos, assim, ele foi sendo sempre trabalhado, assim, e pensado para buscar maior sonoridade, extensão de notas e tal. E aí, entrando um pouco, assim, pensando em Caxias, agora falaste do saudoso Seu Colete, sim, é uma cultura que muitas vezes até a própria cidade reconheceu, porque tivemos a OSCA, né, que era a Orquestra Sinfônica de Caxias. Ela não, ela é extinta em 88 e eu começo a tocar em 89, começo a estudar na escolinha da OSCA, que daí que vira uma sociedade, que é a Sociedade de Cultura Musical, enfim, teve toda uma transformação que eu até nem conheço muito, assim, uma hora a gente encontra alguém para contar melhor também essa história. Legal. E aí, naquele momento, eu começo a me envolver com contrabaixo e também, sempre, como eu falei, gosto de estudar, acabo sempre buscando, né, onde é que eu posso estudar melhor. Aí eu estudei um período com o professor Maciadri aqui da OSPA, né, na escolinha da OSPA. Aí eu cheguei até a ir para os Estados Unidos, um período também de pouco tempo, 4 meses, 3 meses, fazer um intensivo. Aí conheço grandes professores também. Mas depois tudo isso é tudo muito junto, assim, com muitas outras coisas. Aí eu acabo me afastando um pouco dele quando entra a Lucille e o Akashi como uma atividade muito intensa, não tinha mais tempo quase. E eu retomo o contrabaixo acústico agora, há 14 anos atrás. Agora é hoje em dia, né? Pois é, hoje em dia a gente tá assim, então... mas eu consigo fazer a faculdade, bacharel em contrabaixo acústico, né? Aqui na URGS. E isso me aproxima muito mais do fazer musical de orquestra sinfônica também, de outras, né? Antes o grupo era pequeno em Caxias, quando eu executava a orquestra de câmara, né? Aí passo E aí, durante o curso, quase ao fim, eu sou convidado para tocar na Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul, né? Da UX. Orquestra de Caxias do Sul, da UX. Ela, infelizmente, encerrou a atividade do grande grupo agora no início da pandemia, né? Tu ainda estavas integrado? Sim. Eu me mantenho ainda como grupo do quarteto, porque o quarteto é uma peça muito importante assim, para a universidade, no sentido de estar presente em atividades assim, institucionais, né? De receber pessoas importantes, ou para fazer alguma atividade no Hospital Geral, ou fazer algum concerto para os formandos, né? Que são alunos que merecem essa participação de um grupo musical ao vivo, né, nesse perfil. Então, esse núcleo ainda continua. Mas eu passei, então, assim, resumindo, uns 12 anos tocando em orquestra sinfônica. E isso é também uma outra experiência, assim, incrível que eu tive na vida. Na realidade, eu sou meio disperso, talvez, em termos de carreira, mas o que eu acho, assim, pessoalmente, de um valor incrível, né? Porque eu transitei no rock, no punk, né? Quando a gente inicia, entretanto, tinha um pouco de punk, que até hoje eu tenho um entendimento sobre aquilo importante. Aí eu vou para banda cover, aí eu vou para banda de heavy metal autoral, e agora estou muito focado um pouco mais no contrabaixo acústico, na questão orquestral, assim. Então tudo isso, eu me sinto muito realizado, assim, com as possibilidades de pensar a música, né? Não ter só um estilo eu vejo como versatilidade. Eu como Exato. cantor sou assim também. Eu vejo como versatilidade. Eu só não sei cantar inglês. Meu inglês
Italiano, que eu tô em inglês, é uma porcaria. Mas é a versatilidade, né? Desde eu canto samba, canto rock, canto blues. E eu assisti agora, essa semana, não posso falar porque é spoiler, né? Então você também já deve ter assistido, né? A Mãe Suprema do Blues, né? Que é do Denzel Washington. Se você não assistiu, eu recomendo. Tá na Netflix, né? Que legal, Acho que não esqueci assisti. do nome agora. Contrabaixo, né? Uma banda de blues que ela gravou em 1927, né? Olha só. A voz, desculpe, que eu tô aqui pensando em outras coisas, eu esqueci o nome. É a voz suprema do blues. Cara, sensacional. E a banda também, né? Piano, trompete, baixo acústico, né? 1927, história real, né? Olha só. O contrabaixo ele volta depois da introdução da guitarra elétrica, se pensou muito, tudo elétrico, né? O que acontece daí nesse trânsito, assim, vamos pensar um pouco no movimento do contrabaixo. Ele é europeu, ele chega nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente falou agora de blues e rock, enfim, e ele era o instrumento que acompanhava o violão, né? O instrumento ainda acústico também. Quando começa a ficar elétrico, tanto que né, nos anos 50 ali, o Léo Fender faz o baixo Precision, porque ele era preciso, um pouco diferente do acústico, que era meio impreciso a sonoridade, muito esfumaçada, né? Mas, enfim, boa pro jazz, inclusive, né? Exato, daí ele tem toda uma tendência assim. E o contrabaixo, na realidade, mas ele marcou tanto a sonoridade do jazz que ele até hoje ele está, né, sempre presente, assim. E o contrabaixo elétrico acaba indo para o mundo mais pop, rock, enfim, né? Não que não possa ter jazzistas. Bom, daí o jazz entra muitas variações e muitos, né, estilos dentro desse gênero, assim. Então, e o contrabaixo acústico também ele tem a coisa peculiar das típicas, né? Por exemplo, alemãs, italianas. Então o contrabaixo está lá também, junto com o acordeon. Depois ele vai para o tango, então ele também está nesse estilo. Então, assim como o violino, né? Mas eu percebo o contrabaixo no samba também, muita coisa, né? Claro, os antigos muito mais. Mas daqui a pouco tu assiste um show de samba da Maria Rita e tem um contrabaixo acústico. Né? Inclusive eu tive essa oportunidade de, num concerto, tocar com a Maria Rita, num concerto um concerto de final de ano aqui dos concertos comunitários Zafari, né? E sempre teve vários convidados. Musicalizar. Isso. E depois também teve Gilberto Gil. É corcunda, né? Exatamente, desse Meu álbum. peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Eu gosto da Maria Rita. Muito bonito. Então o contrabaixo também acústico acaba entrando até no samba, né? Então ele é um instrumento que eu percebo ele muito versátil, assim. Então tá sabe que presente. Eu me lembro. Ele é histórico, né, na cultura mundial. Eu me lembro do Tom e Jerry, ele cantando, fazendo uma serenata com o contrabaixo. És ou não és meu amor pequena. Tá lembrado dessa? Exatamente, lembro bem também. Eu costumo dizer, às vezes, que ele é muito fotogênico também, o contrabaixo acústico. É bonito, né? Ele tem uma forma feminina, né? Exato, e o volume dele, assim, né? As madeiras aparecem, né? Então, às vezes eu estou num concerto, assim, eu vejo aquele fotógrafo e vai se chegando pro meu lado e não sai do meu canto. E eu tenho certeza que não é por minha causa, é por causa do instrumento. Dá licença, pede pro músico sair da foto, com licença. Isso, deixa só o personagem principal aí, que é o contrabaixo. Essas histórias, culturalmente, a gente registra de forma temporal, é importante, porque, inclusive, nós falamos do Stradivarius, né, os luthiers famosos, né, só a palavra luthier já gera... O livro do Jô Soares, né? Um deles, o último Stradivarius, né? Que é uma ficção, bem legal. É uma ficção, é claro, do Jô Soares. Ele escreveu 2 livros só. Quem Matou Getúlio Vargas e O Último Stradivarius. Uma ficção e também tinha a cultura do Walt Disney, o Mickey, o Pateta, em busca do último Stradivarius, porque ficou o único fabricado, era tão qualidade do luthier que fez, esse violino no caso, que ele passou a valer milhões, entende? Então essas questões todas a gente referenciar se transforma né? E você é professor, inclusive, né? Então, o meu contato também com o instrumento, também sempre... Bom, também porque, como eu comentei antes, gosto de estudar, sempre gostei de pensar como estudar e sempre gostei de pensar como se aprende.
E ali eu tive experiências em Caxias, dando aula, inclusive sou muito grato a muitos alunos de baixo elétrico que eu tive em Caxias, né? Muitos, assim, aprendo muito com eles, né? Porque toda vez que tu vai ensinar, tu vê que a pessoa sugere uma dificuldade ou tem uma necessidade, tu já busca como resolver o problema daquela pessoa e não de todos. Cada um, né, tem a sua peculiaridade, característica. E aí, no final das contas, eu me envolvo bastante com as aulas. Hoje em dia eu dou aula num projeto Vida com Arte da Unicinos e também no Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, que é um projeto, né, uma associação que já está há 10 anos, né, com atividades de orquestra jovem, que é um tipo de agrupamento, digamos assim, mas já tradicional no mundo, né? Até os anos 60, sei lá, assim, pensando, os jovens tocavam e entravam em alguma orquestra profissional, iam trabalhar. Depois dos anos 70, a Venezuela tem um papel importante nisso, surgem o que a gente chama de orquestra jovem, ou eles chamam de Youth Orchestra, que daí é a orquestra jovem, ou da juventude, enfim. E acaba sendo um tipo de atividade com jovens. Então a orquestra não vai ter, a princípio, músicos profissionais, vão ser sempre jovens, né? E isso acaba vindo e se transformando num tipo de orquestra, digamos assim. A orquestra jovem é um tipo de orquestra, que são jovens, claro que às vezes se avançam na idade e o grupo vai tomando corpo, né? Como a gente conhece no Brasil, Heliópolis, ou também Neogibá. São várias orquestras jovens que dão oportunidade para jovens, às vezes tem um viés ou melhor, muitas vezes tem o viés social, né? Eles têm essa função social de ajudar jovens a fazer a mobilidade social, entrando numa orquestra, né? Então, eu dou aula aqui na Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, já faz também uns 8 anos, eu acho. E é um trabalho legal, né? Porque ensinar um instrumento é sempre um prazer, assim, né? Tu falaste uma coisa importante, inclusive está na entrevista anterior a essa, o Gel Fernandes, que eles têm um grupo lá, os Meninos do Morumbi, em São Paulo, que eles fazem parte. E ele disse, não adianta tirar a criança da roupa e ensinar matemática, que não vai conseguir, né? E é mais fácil a música, ela é uma linguagem mais emocional, a pessoa já está em condição, né, de risco social, então a música ela já dá uma acalmada, né? Depois, claro, vai ter a ver, né? Aí descobre talentos, né? Tem o Carlinhos Brown, também com projetos famosos, né? Isso. Existem chamar assim, talvez de uma prática social, né? Através da música, né? De um acolhimento, enfim, né? Da sociedade através da música. O bate-papo que nós estamos fazendo é prazeroso, é um reencontro, né? Lembra que a segunda vez que eu te pedi pelo WhatsApp já não é um pedido, é uma ameaça. Já vira ameaça. Vou apagar o Roda Pizza, né? Fica... Com certeza. Você parece ser a pessoa indicada para nos resgatar, entretanto, deixar na nossa história aí, né? Porque não precisa ter vergonha, é passado, nós éramos jovens, né? Talentosos até, rebeldes, todo mundo é. Tu conversar com qualquer músico teve essa parte da vida do rock and roll. Nós temos o blues, tem uma, né, tal. Agora, é um prazer realmente eu ver esse desenvolvimento, esse crescimento, um amigo da cidade, né? Um irmão músico, que a música não tem idade, não tem tempo, né? Pessoal, que você está dando aula também por Skype, se tu precisar, se alguém quiser contatar contigo, quiser alguma dica, te contratar também, não sei se é possível. Como é que faz para te encontrar daí, Fábio? Pois é, como eu tive essas atividades até antes da pandemia, muito assim, consumindo meu tempo, né, integral, então dava aula num lugar, ia para o ensaio da orquestra, voltava para outro local, dava aula, ia para a orquestra, eu acabei nunca abrindo o espaço virtual de contato. Mas depois da pandemia, até no Facebook eu entrei, né? Então, hoje em dia é mais fácil me encontrar. E sim, mantendo esse formato virtual, por enquanto, pelo menos, né? A gente ainda não sabe a ponto... Fábio Alves, se quiser, deixa uma mensagem. Isso, é Fábio Alves no Facebook, né? E no Instagram é Fábio Alves _contrabaixo.
O pessoal te chama de Beatles ainda ou é só eu que lembro? Olha, tem algumas pessoas que chamam de Beatles, né? Até alguém já posso esclarecer aqui que é o Fabitos, né? Então, às vezes não sabe de onde é que vem. Mas eu tenho alguns amigos da infância anterior à adolescência, que é Binho, né? Do Fabinho. E, enfim, e algumas pessoas ainda, né, que vieram mais tarde me conhecem por Fábio, então acaba sendo Fábio. E naquele tempo, tu ia acompanhado dos primeiros ensaios, tu ia com a família na banda, ia o teu pai, a tua mãe, nossos ensaios, era uma festa lá na sala, na casa da avó do né? Sim. Então, por isso que eu sei que é Beatles, né? Isso, realmente. Meu pai que é empresário, conhecido da Papel, né? Isso. O meu pai sempre teve esse comércio, né, e sempre foi um apoiador. Eu me lembro que eu encontrei, olha, eu acho que eu não sei qual é o fim que eu dei, mas eu encontrei a faixa que ele me ajudou a fazer, escrito Entretantos, pra gente colocar no fundo de palco. Foi algo assim que ele me ajudou muito, né? Buscar quem fazia cartazes na época, ou faixas e tal, e a gente fez de uma lona boa, assim, um letreiro para Entretantos. Então, se vocês verem alguma foto, aquele Entretantos, foi um patrocínio da Papel. Poucas fotos, né? Então vamos resgatar isso aí, tá combinado? Tá combinado, sim, claro que sim. Eu acho importante que dissesse aqui só que é um passado distante e tal, mas ele permanece, assim. Quando dissesse a rebeldia a gente passa, nem sempre. Às vezes a gente é bom ser rebelde também. E construir, né, a história a partir do que vem nos surgindo aí. Mas é um prazer falar desse passado lá de 80 e pouco. É verdade, que bom, cara. Nós não vamos conseguir falar tudo hoje, vamos voltar a conversar, fazer esse fórum de música, trazer essas questões todas culturais, a importância. Muita gente pensa que a música é algo muito empírico. Ela é uma ciência, né? Tanto que você é bacharel no baixo acústico, né? Especificamente naquele instrumento, naquela... Né? Tem um outro filme que passou recentemente sobre bateristas, que eu tô tentando me lembrar o nome o tempo todo, mas o pessoal vai lembrar que passou agora recentemente na Globo, até assistido, que ele busca uma batida específica lá, o professor, tu deve ter assistido, alguém deve ter, vai tentar. Se eu lembrar, eu coloco acho que é o Whiplash. Whiplash, obrigado. Cara, que massa. É uma dedicação assim intensa, né, naquela busca, né, por algo fora do mundo real. E dois filmes de música que os músicos têm que assistir, né? Whiplash e A Voz Suprema do Blues. É muito bom, muito boas dicas, com certeza. Querido amigo, um abraço, nós falamos. Que bom, um abraço, foi um prazer estar aqui conversando com você. Aqui com o Fábio Alves, Cafeína Talk Show. Volte essa entrevista, compartilhe com os amigos, aqui tem cultura e também trazemos aí a trajetória de músicos da nossa terra, importantes também para a música mundial, nós vamos dizer assim. O tempo é infinito e nós agradecemos mais uma vez a sua audiência. Muito obrigado, voltamos na semana que vem para o último programa do mês. Vamos falar aí com o pessoal que está trazendo novidades eletrônicas, juntando cantores, baixistas e DJs, mas fica na expectativa, a gente anuncia para você. Ainda teremos cafeína na semana que vem. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Até a próxima. Cafeína.